Escola Dominical. Estamos de volta com mais uma pré-aula, agora na lição de número 10. E antes de darmos início, eu vou fazer a oração e convido você, professor, a fazer essa oração juntamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, mais uma pré-aula, de podermos iniciar, Senhor, este momento, Pai, de aprender a Tua Palavra. Senhor, abençoa cada professor, em Teu nome santo. Amém. A lição é a lição de número 10 e tem como título O Rei Ezequias. A leitura bíblica se encontra em 2 Reis, capítulo 20, do 12 ao 21. Temos aqui, eu vou colocar aí na tela, o espaço dos alvos. Está escrito assim: que a criança reconheça que o Senhor guarda os que confiam nele e os livra de todo o perigo. Então, o espaço dos alvos é para você trazer a criança, para que a criança entenda ou reconheça que Deus, o Senhor, Ele guarda aqueles que confiam nele. E aqueles que confiam no Senhor, o Senhor os guarda e os livra de todo o perigo. É essa a mensagem que você deve passar para a criança. Temos o espaço da professora. E logo após o espaço da professora, tem o espaço da convivência. Aqui vai falar que devemos cumprimentar a criança, acomodá-la, fazer a chamadinha, aquilo que sempre tem nas aulas da escola dominical. Trazer alguns instrumentos musicais na sua aula. Se você tiver algum instrumento musical, você traz. Se não, você cria. E eu vou até colocar aí umas fotos de alguns instrumentos musicais que você pode fazer de garrafa PET, de lata. E você pode até fazer essa brincadeira ou estes instrumentos musicais com as crianças na sala de aula. Após a lição, você pode fazer com ela ou já trazer feito para que as crianças possam tocar alguma coisa ou cantar com aqueles instrumentos musicais. Pode trazer também alguns brinquedos de instrumentos musicais, um violãozinho, uma flauta. E você vai dizer à criança que o rei Ezequias louvou a Deus por sua vida. Ele mandou as pessoas tocarem instrumentos musicais. E aí você vai mostrar os instrumentos. A cítara, a flauta. E você vai dizer para a criança que foram usados instrumentos como esse para louvar o Senhor, quando o rei Ezequias louvou a Deus. E aí a gente vai fazer o quê? Fazer o convite, ou no caso, convidar as crianças a louvar ao Senhor com aqueles instrumentos. Temos o espaço da Bíblia, que eu também vou colocar aí na tela, o espaço da Bíblia. Está escrito assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Isaías 41, 10. Esse versículo vai falar, você deve falar para a criança que o quê? Ela não deve ter medo, pois o Senhor, Jesus, Deus está com elas. Então ela não deve ter medo. E você pode citar algumas coisas. Quem tem medo do escuro? Quem tem medo de altura? Quem aqui já sentiu medo? Lógico que toda criança vai dizer que já sentiu medo de alguma coisa, ela vai falar. O que essa criança fez? Você pergunta, o que você já fez quando você sentiu medo? Você chorou? Aí você vai deixar que as crianças respondam essas perguntas. A Bíblia relata a história de pessoas que também sentiram medo. Às vezes sentimos medo de ir ao dentista, algumas crianças têm medo de ir ao dentista, de ir ao médico, de fazer algum exame. Quando lemos a Bíblia, aprendemos que o Papai do Céu cuida de nós. Então não devemos ter medo dessas coisas, porque quem cuida de nós é o Senhor, é Deus, o Papai do Céu. Você vai dizer isso para a criança. Ele quer que você confie nele e no seu poder. Existem várias passagens bíblicas que Deus fala para nós não temermos porque Ele está conosco. E um desses é o que a gente leu, nosso espaço da Bíblia. Não fique com medo, pois estou com vocês. Isaías 41, 10. Não esqueça de fazer um cartazinho com o versículo. E você também pode mandar imprimir pequenos papéis com os versículos lá para a criança levar para casa. E uma ideia que você pode fazer também
É fazer esses versículos durante depois de todas as lições. E de cada lição, desde a primeira até a número 13, você faz esses papelzinhos com os versículos do espaço da Bíblia e você dá para a criança e você pode falar para ela que se ela memorizar aqueles versículos, se ela aprender a memorizar aqueles versículos, ela vai ganhar alguma coisa no final. Então, quem memorizar mais versículos vai ganhar um presente. Vamos dizer assim, vai ganhar um presente no final da lição, se ela quem memorizar mais versículos. Aí vai incentivar a criança a aprender novos versículos. Essa é uma ideia que você pode fazer na sua classe. Olha o versículo da lição, no caso já falei. Deus quer que você confie nele e no seu poder. Quando você sente medo, ore ao Papai do céu. Então você vai dizer à criança que quando ela estiver com medo, seja de altura, seja medo do escuro, seja medo de ir ao médico, seja medo de ir ao dentista, ela deve orar a Deus. Por quê? Ela deve entender que Deus sempre está ao nosso lado, que Deus não nos abandona, que Deus não abandona ela. Você vai falar isso para ela, que ela deve orar ao Senhor e que Deus nunca abandona ela. O rei Ezequias foi ameaçado por outro rei que queria fazer guerra contra ele. Sabe o que ele fez? Isso é a pergunta que você vai fazer para a criança. Ele foi orar. E é isto que Deus quer que façamos. Ele quer que você ore, você não precisa ter medo, pois Ele cuida de você. Então você vai fazer algumas perguntas para as crianças antes de iniciar a lição. Você vai citar o nome do rei. Se você puder também, vez ou outra, está falando qual é o nome do rei, você pergunta qual é o nome do rei. Ela vai falar. Então, o rei Ezequias, quando ele foi ameaçado por outro rei, o rei da Babilônia, quando ele foi ameaçado pelo rei da Babilônia, o rei Ezequias fez uma oração. Ele orou a Deus. Ele poderia ter se desesperado, e você vai dizer isso para a criança, só que o rei Ezequias confiou em Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 20, vai contar sobre a doença do rei Ezequias, sobre o rei da Babilônia. Mas você vai relembrar a primeira criança da lição de domingo passado. Quando o rei Ezequias ficou doente, você vai recontar rápido, fazer uma recontagem da lição para relembrar as crianças. E você vai dizer assim, em quantos dias Deus ia curar o rei Ezequias? Em 3 dias. Aí você vai incentivar a criança a contar com você. 1, 2 e 3. Você vai incentivar ela a contar com você. Isaías disse, ponha uma pasta de figo em cima do machucado do rei e ele ficará bom. Esse versículo vai ser usado essa imagem aqui. Esta pasta de figo você pode fazer com as crianças, você pode trazer massinha de modelar. Aí você pode fazer com elas os figos, trazer na cor roxa e fazer com elas esse figo ou preparar como se fosse aquela pasta para contar a história para as crianças. Quando o rei Ezequias ficou doente, o profeta Isaías falou que era para fazer uma parte de figo e passar no machucado do rei Ezequias. E isso está em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 7. O profeta Isaías fala para o rei Ezequias que é para ser feita uma parte de figo e colocar no machucado do rei Ezequias. O rei foi curado. O rei ficou feliz por ser curado, só que ele fez algo errado. E você vai falar isso para as crianças. Em vez de ele agradecer a Deus pela cura, em vez de ele adorar a Deus, de ele louvar a Deus, ele acabou recebendo os mensageiros do rei da Babilônia. E ao receber esses mensageiros do rei da Babilônia, ele tomou uma atitude errada. Ele começou a mostrar tudo que ele tinha na casa do tesouro. Ele foi mostrando o lugar do tesouro das armas, onde ficavam as armas dele, onde ficavam as pratas, o ouro, os perfumes, as especiarias, tudo que ele tinha no palácio. Ele começou a mostrar para aquelas pessoas, para aqueles mensageiros que vieram trazer o quê? Uma carta para ele do rei da Babilônia. O rei da Babilônia fez uma carta, mandou alguns presentes para o rei Ezequias. E o rei Ezequias recebeu aqueles mensageiros do rei da Babilônia. Recebeu a carta, recebeu os presentes. E daqui a figura que você vai mostrar para a criança. Ele recebeu aquele povo na sua casa. Só que ele acabou mostrando tudo que ele tinha em seu palácio. E aqui também está aqui a outra imagem. Tudo que ele tinha, ele mostrou para aquele povo da Babilônia, os mensageiros da Babilônia. E aquela atitude não agradou a Deus. Aquela atitude do rei Ezequias não agradou a Deus. Porque na verdade era para ele estar adorando a Deus, era para ele estar engrandecendo a Deus e por ter recebido a cura. E ele quis mostrar tudo que ele tinha para um rei que na verdade era contra ele. O rei que era contra o povo de Deus. E ele mostrou tudo para os inimigos. E essa atitude dele, de querer mostrar o que ele tinha, de querer mostrar tudo o que ele tinha, não agradou ao Senhor. E você vai dizer isso para as crianças. Em vez de ele estar adorando, em vez de estar glorificando o nome do Senhor, ele acabou mostrando para um povo tudo aquilo que era da casa do Senhor
Ele acabou mostrando tudo que ele tinha em seu reino, mostrou para o rei da Babilônia, ou para os mensageiros do rei da Babilônia. E essa atitude não agradou a Deus. Não era para ele ter tido essa atitude. Ele recebeu aquele povo, e além de receber aquele povo, aqueles mensageiros que era de uma cidade distante, que era um mensageiro de outro rei, ele recebeu e ainda mostrou tudo o que ele tinha no palácio, mostrou todo o seu palácio, mostrou tudo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que a família dele tinha conquistado, ele mostrou para aquele povo inimigo. E o que aconteceu? O profeta Isaías, depois que aquele povo foi embora, o profeta Isaías chega com o rei Ezequias e pergunta quem era, de onde vinha aquele povo. Ele disse que aquele povo vinha de um lugar distante, eram mensageiros. E aí o profeta Isaías começa a perguntar, mas o que foi que eles viram? O que foi mostrado para eles? E o rei Ezequias então fala que ele mostrou tudo, não teve nada que ele não tivesse mostrado. E o profeta Isaías então diz para ele que tudo aquilo que ele tinha mostrado seria o dia desse rei da Babilônia, seria tomado pelo rei da Babilônia. Em vez do rei Ezequias agradecer a Deus pelo feito que Deus tinha feito, ele se engrandeceu. Ele mostrar tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou. E essa atitude não agradou a Deus. E foi por isso que o Senhor mandou Isaías. Você vai dizer para a criança isso. O que nós devemos fazer é a atitude diferente de Isaías, do profeta, do rei Ezequias. Devemos ter, você vai dizer para a criança, devemos ter a atitude diferente do rei Ezequias. Devemos adorar a Deus. Quando Deus fizer um milagre, quando Deus curar, quando Deus fizer alguma coisa, nós devemos adorar a Deus, agradecer a Ele, mostrar assim, glória a Ele, agradecer o nome dEle, exaltar somente o nome dEle. E não tomar a atitude como do rei Ezequias, que mostrou tudo que ele tinha, se engrandeceu, sendo que quem curou foi Deus, mas ele se engrandeceu, porque o rei da Babilônia ouviu falar que o rei Ezequias estava doente, ouviu falar que ele tinha adoecido, mas que tinha sido curado, e mandou esses presentes. E o rei Ezequias teve essa atitude que desagradou a Deus. Deus não queria que ele se engrandecesse, Deus não queria que ele mostrasse tudo que ele tinha. E por essa atitude, Deus falou através do profeta Isaías que o rei Ezequias perderia tudo que ele tinha um dia, tudo aquilo que ele mostrou, que ele estava engrandecido, que ele tinha ouro, tinha prata, tinha sido curado, tudo aquilo que ele tinha conquistado, que ele estava ali. Ele mostrou às pessoas. Deus falou através de Isaías que ele perderia tudo. Adiantou alguma coisa, irmãos? Não adiantou de nada ele se engrandecer. Não adiantou de nada ele se engrandecer pelo que ele tinha conquistado, pelos pratos, pelos ouros, por tudo que ele tinha. Não adiantou de nada, porque ele foi mostrar justamente que tinha um povo inimigo. E aí, o que aconteceu? O profeta Isaías foi dizer para ele o recado de Deus, que ele perderia tudo. Não adiantou ele se engrandecer de tudo que ele tinha conquistado, porque agora ele ia perder, e daí ia perder tudo para o povo inimigo, para o povo da Babilônia, para quem ele mostrou, para o que ele mostrou, tudo que ele tinha. E ainda, perderia tudo que ele tinha para esse povo da Babilônia, para esse rei da Babilônia, perderia, os seus filhos seriam levados a cativo, tudo que ele tinha lá seria levado a cativo pelo rei da Babilônia. O que adiantou o engrandecimento, o que adiantou ele querer mostrar que ele tinha para um povo inimigo? O rei Ezequias então entendeu o recado de Deus através de Isaías. Tudo que Isaías falou, ele compreendeu. Orou. O rei Ezequias orou a Deus. Orou ao Senhor. E o Senhor respondeu enviando o profeta Isaías. E deu vitória. De forma que Judá não foi invadida. Deus guardou. Mesmo Ezequias, o rei Ezequias e o seu povo em perigo, o rei Ezequias foi orar ao Senhor, juntamente com o povo, se vestiram de pano de saco, oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração e livrou ele da mão do rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe não invadiu Judá, não conseguiu invadir Judá. E você vai dizer então para a criança que Deus, ele nos guarda. E quando estivermos em perigo, a criança deve orar. Assim como o rei Ezequias orou a Deus, se humilhou a Deus, Deus o protegeu, guardou de uma ameaça do rei da Síria contra o povo de Judá. Deus nos livrou da mão desse rei mau. E assim mesmo, Deus vai guardar a criança, aquela que tem medo do escuro, aquela que tem medo da altura, o que for, Deus tem poder de guardar de qualquer perigo. Por isso o nosso versículo, não fique com medo, pois estou com vocês. Então você vai passar essa mensagem para a criança. Deus, assim como Deus guardou Ezequias, o rei Ezequias, dando saúde a ele, livrando ele de perigos, quando livrou ele e o povo da mão do rei da Síria, Deus guardou o rei Ezequias, porque ele orou ao Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, ele orou, se vestiu de pano de saco, humilhação. E assim, você vai ensinar para a criança que quando estivermos em perigo, quando ela estiver em perigo, ela deve orar ao Senhor e confiar no Senhor, confiar que o Senhor vai guardar ela de todo mal, de todo perigo. Amém? Aqui são os visuais como eu havia mostrado dessa lição. Esse aqui é o visual 10.1, 10.2 e o 10.3.
Você pode trazer massinha de modelar, você pode trazer o desenho dos fios, como está aqui. Se você puder também trazer o próprio figo para mostrar para a criança, aquela parte de figo, também é bom. Aqui fala para fazer esse versículo na silhueta de uma Bíblia. Você pode fazer assim, como eu fiz aqui, ó. Pessoal, não é uma Bíblia, mas é como se fosse a Bíblia, você pode ter o versículo aqui. Isso aqui também eu fiz para apoiar os visuais, você também pode fazer para apoiar os visuais na hora que estiver contando lições. Eu coloco usando aqui como apoio. Ou para guardar os visuais também. Então, o foco desta lição é fazer com que a criança entenda que Deus as protege de todo perigo. Que você possa trazer essa mensagem, professor, para as crianças, para que elas possam guardar no coração, sabendo que Deus tem guardado elas todos os dias. E que assim elas podem orar ao Senhor e pedir a proteção. Deus vai guardar elas e proteger e livrar elas do perigo, assim como livrou o rei Ezequias. Tem um louvor que você pode cantar com as crianças? Diz assim: não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão, em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Então você vai cantar com a criança. Louvores que falem que Deus tem nos guardado, que falem sobre confiança, que falem que Deus protege. São esses louvores. E eu vou colocar um link de outros louvores na descrição desse vídeo. Professor, vamos fazer a oração final e já estamos no final desta pré-aula. E espero vocês na pré-aula de número 11. Deus, muito obrigado por este momento. Abençoa cada professor que ficou assistindo até o final desta pré-aula. E que o Senhor possa dar sabedoria para cada um dos professores em nome santo. Amém. Não esqueça de sempre ler na Bíblia, primeiro versículo, para a criança saber que foi da Bíblia extraído esse versículo, e depois você mostra no cartaz que você vai fazer para a criança. Muito obrigado, querido professor, por ter ficado até o final desta pré-aula, e aguardo com vocês na próxima pré-aula de número 11. Então, tchau, tchau. Até uma próxima.